No experimento 2, para analisarmos o fenômeno de difração da luz, que caracteriza seu comportamento ondulatório comprovado por Thomas Young em 1801, utilizamos alguns aparatos como uma lâmina de gilete, fendas simples e múltiplas, redes de difração e fendas com formatos e tamanhos variáveis. Além disso, a partir dessa técnica, fomos capazes de medir o diâmetro de um fio de cabelo. Nessa imagem, vemos o efeito da colisão da luz com uma lâmina de gilete, em que ela também espalha para o outro lado, comprovando sua natureza ondulatória. Ao colidir com uma fenda, ela sofre o efeito de difração, exibindo máximos e mínimos resultantes das interferências construtivas e destrutivas. Ao variar o número de fendas, percebemos uma mudança nesse padrão. Na sequência, temos imagens de uma fenda simples, dupla e múltiplas. Além do número, o formato delas também influencia na difração, em que a interferência ocorre de forma perpendicular à incidência. Podemos ver esse comportamento para uma fenda quadrada, uma hexagonal e uma circular. Na segunda parte do experimento, a gente tinha como objetivo medir o diâmetro de um fio de cabelo. Então, falando um pouco do procedimento experimental, primeiro a gente montou o aparato, posicionando o fio de cabelo de um dos integrantes entre o laser e o anteparo, que no nosso caso foi a parede do próprio laboratório. Em seguida, a gente mediu a distância entre o fio de cabelo e o anteparo e também mediu o tamanho das interferências construtivas e destrutivas que podiam ser vistas no anteparo. Em seguida, a gente realizou os cálculos utilizando essas relações a seguir. E a gente pôde fazer essa aproximação do seno com a tangente porque esse ângulo θ é muito pequeno, o que nos permite ter essa relação direta e chegar na relação final que nos dá o valor de A, que no caso é o diâmetro do fio de cabelo. Nessa imagem, a gente pode observar as interferências construtivas e destrutivas causadas pelo laser no anteparo, que no caso é a parede do laboratório. E aí, a partir da relação que a gente obteve anteriormente, a gente pôde encontrar o seguinte resultado. Com A igual a L vezes N vezes lambda sobre X, a gente chega a um resultado de 43,09 micrômetros. E aqui nessa imagem a gente pode ver um rascunho, um esquemático que a gente usou para poder obter as distâncias e os valores considerados nos cálculos. Bom, foi possível concluir que em relação à parte 1 do experimento, quando se aumenta a abertura da fenda, o x, que é a distância entre as franjas, também aumenta. Além disso, a partir dos diferentes tipos de fendas utilizadas, foi possível perceber o efeito das bordas na interferência entre as ondas, em fases defasadas entre si. Já em relação à parte 2 do experimento, pode-se dizer que o resultado encontrado, de 43,09 micrômetros, foi coerente com o esperado. Além disso, a fim de se melhorar a precisão do resultado, poderia-se aumentar o L, a distância entre o fio de cabelo e o anteparo. Obrigada.